Um eclipse é um evento astronômico que ocorre quando a posição de um objeto celeste em trânsito é coincidente ou atravessa, na posição aparente de outro, mais distante. Quando acontece um eclipse num sistema planetário, não precisa ser o sistema solar, resguardando as devidas proporções, forma um tipo de maré de Cizígia, que é a soma das forças gravitacionais dos astros envolvidos. Contudo, o termo eclipse é usado com mais frequência para descrever o fenômeno envolvendo o Sol, a Terra e a Lua. O eclipse solar tem esse nome porque o disco lunar oculta o disco solar. O eclipse lunar é quando a sombra da Terra é projetada na superfície lunar. Entretanto, para efeitos de cálculos de distâncias, a ocultação, ocorrida em eventos além do sistema Terra-Lua, podem servir de referências, por exemplo, um planeta quando riscado pela sombra de uma de suas luas ou uma lua entrando no cone de sombra do planeta que orbita, serve de estimativa para saber volume, distância e novas descobertas, quando os anéis, inobserváveis da Terra, de planetas gigantes, ocultam o raio de luz de uma estrela em trânsito nesse meio. Um sistema estelar binário também pode produzir eclipse se o plano de suas órbitas intersecta a posição do observador. Sistema Terra-Lua. Um eclipse envolvendo o Sol, a Terra e a Lua pode acontecer somente quando estes se encontram praticamente em linha reta, permitindo que a sombra da luz solar atinja o corpo eclipsado. Devido ao fato do plano orbital da Lua ser inclinado em relação ao plano da órbita da Terra, a eclíptica, os eclipses só podem acontecer quando a Lua esteja próxima da interseção entre os dois planos, os nodos. O Sol e a Terra e os nodos estão alinhados 2 vezes por ano, e os eclipses só podem acontecer em um período de cerca de 2 meses em torno destes momentos. Pode haver de 4 a 7 eclipses em um ano, que se repetem de acordo com os vários ciclos de eclipses, como o ciclo de Saros. Eclipse solar. Um eclipse do Sol pela Lua é chamado de eclipse solar. O tipo de eclipse solar depende da distância da Lua à Terra durante o evento. Um eclipse total acontece quando a Terra intercepta a porção da umbra da sombra da Lua. Quando a umbra não atinge a superfície da Terra, o Sol é somente parcialmente oculto, resultando em um eclipse anular. Eclipses solares parciais acontecem quando o observador se encontra dentro da penumbra. A magnitude da eclipse é a fração do diâmetro do Sol que é coberta pela Lua. Para um eclipse total, este valor é sempre maior ou igual a 1. Tanto em eclipses anulares e totais, a magnitude do eclipse é o raio dos tamanhos angulares da Lua em relação ao Sol. Eclipses solares são eventos relativamente breves, que podem somente ser vistos em totalidade em um trecho relativamente estreito. Sob as condições mais favoráveis, um eclipse solar pode durar 7 minutos e 31 segundos, e pode ser visto em uma região de até 250 km. Entretanto, a região onde uma eclipse parcial pode ser observada é muito maior. A umbra da Lua avança para o leste a uma velocidade de 1.700 km por hora, até não interceptar mais a Terra. Durante um eclipse solar, a Lua pode algumas vezes cobrir perfeitamente o Sol porque seu tamanho aparente é praticamente o mesmo do Sol quando vistos da Terra. Eclipse solar é um nome incorreto. Na verdade, o fenômeno é descrito mais corretamente como uma ocultação do Sol pela Lua ou um eclipse da Terra pela Lua. Eclipse lunar. Eclipses lunares acontecem quando a Lua passa pela sombra da Terra. Como isto acontece somente quando a Lua está no ponto mais distante da Terra, a partir do Sol, eclipses lunares só podem acontecer quando é lua cheia. Diferente de eclipses solares, um eclipse da Lua pode ser observado praticamente por um hemisfério inteiro. Por esta razão é muito mais comum observar eclipses lunares dada uma certa localização. Um eclipse lunar também dura mais tempo, levando várias horas para se completar, e a totalidade geralmente leva entre 30 minutos a mais de 1 hora. Existem 3 tipos de eclipses lunares: penumbral, quando a Lua atravessa somente a penumbra da Terra; parcial, quando a Lua cruza parcialmente a umbra da Terra; e total, quando a face da Lua fica totalmente dentro da umbra da Terra. Eclipses lunares totais passam todas as 3 fases. Mesmo durante um eclipse lunar total, entretanto, a Lua não fica completamente escura. A luz do Sol sofre refração da atmosfera da Terra e passa para a umbra, criando uma iluminação fraca. Da mesma forma que no pôr do Sol, a atmosfera tende a espalhar a luz com comprimentos de onda mais curtos. Desta forma, a Lua iluminada por luz refratada possui um tom avermelhado. Eclipse em outros planetas. Mercúrio e Vênus.
Eclipses são impossíveis em Mercúrio e Vênus, que não têm luas. Entretanto, os dois têm sido observados transitando a face do Sol. Existem cerca de 13 trânsitos de Mercúrio a cada século. Os trânsitos de Vênus acontecem em pares separados por um intervalo de 8 anos, mas cada par de eventos acontece menos de uma vez por século. Marte. Em Marte, somente eclipses solares parciais, trânsitos, são possíveis, porque nenhuma de suas luas é grande o suficiente, em seus respectivos raios orbitais, para cobrir o disco do Sol quando visto da superfície do planeta. Eclipses das luas por Marte não são apenas possíveis, mas comuns, com centenas de ocorrências a cada ano terrestre. Existem também ocasiões raras quando Deimos é eclipsado por Phobos. Eclipses marcianos têm sido fotografados tanto da superfície de Marte quanto em órbita. Gigantes gasosos. Os planetas gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm muitas luas e apresentam eclipses frequentes. Os mais interessantes envolvem Júpiter, que possui 4 grandes luas e uma inclinação axial pequena, fazendo com que os eclipses sejam mais frequentes à medida que estes corpos passam na sombra de Júpiter. Trânsitos acontecem também com frequência igual. É comum ver luas maiores projetando sombras seculares sobre o topo das nuvens de Júpiter. As eclipses das luas galileanas por Júpiter tornaram-se bastante previsíveis assim que seus elementos orbitais se tornaram conhecidos. Durante a década de 1670, foi descoberto que estes eventos acontecem cerca de 17 minutos mais tarde que o esperado quando Júpiter estava no lado distante do Sol. Olerhemer deduziu que a demora era causada pelo tempo necessário para a luz viajar de Júpiter à Terra. Este fenômeno foi usado para produzir a primeira estimativa da velocidade da luz. Nos outros 3 gigantes gasosos, os eclipses só acontecem em certos períodos durante a órbita do planeta, devido à grande inclinação entre as órbitas das luas e o plano orbital do planeta. Por exemplo, a Lua Titã possui um plano orbital inclinado cerca de 1,6 graus em relação ao plano equatorial de Saturno. Mas Saturno possui uma inclinação axial de cerca de 27 graus. O plano orbital de Titã só cruza a linha divisada do Sol em 2 pontos ao longo da órbita de Saturno. Como o período orbital de Saturno é de 29,7 anos, um eclipse só é possível a cada 15 anos. O horário dos eclipses dos satélites jovianos também foi usado para calcular a longitude de um observador na Terra. Sabendo o tempo esperado que um eclipse será observado em uma longitude padrão, como o meridiano de Greenwich, a diferença de tempo pode ser computada pela observação cuidadosa da hora local do eclipse. A diferença de tempo dá a longitude do observador porque cada hora de diferença corresponde a 15 graus em torno do equador da Terra. Esta técnica foi usada, por exemplo, por Giovanni de Cassini em 1679 para refazer o mapa da França. Plutão. Plutão, com sua lua proporcionalmente maior Caronte, é também o lugar de muitos eclipses. Uma série de eclipses mútuos aconteceu entre 1985 e 1990. Estes eventos diários levaram à primeira medida precisa dos parâmetros físicos dos dois objetos. No próximo episódio, o Big Bang, vamos falar mais sobre a principal teoria sobre a criação do universo como conhecemos. Te aguardamos no próximo episódio que será uma explosão de conhecimento. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.